Está no ar o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet e também chegando através do nosso canal no YouTube, né? Você pode assistir em qualquer lugar, faça a sua inscrição no Robson Carvalho. E também chegando ao estado de Alagoas, ao estado do Rio Grande do Norte, através da Band. Hoje vamos conversar com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, ele que é líder da minoria no Congresso Nacional, que é a casa que reúne as duas casas, a Câmara e o Senado. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, estamos aqui. Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria de lhe fazer a primeira pergunta. Por que tem sido tão difícil, deputado, unir as esquerdas no Brasil? Olha, eu não considero que isso está tão difícil assim, viu? Aqui na Câmara e no Senado, nós estamos tendo uma atuação muito afinada entre todos os partidos da esquerda, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB e o PDT. Nós apresentamos conjuntamente um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Nós temos atuado de uma forma muito articulada. Ontem mesmo, nós promovemos uma reunião com o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, para demonstrar o nosso apoio ao Supremo nas suas ações e repudiar qualquer tipo de ameaça. Então, aqui no Parlamento está havendo uma unidade muito grande, os partidos têm se reunido com frequência. Evidentemente, existem pontos de vista divergentes, de lideranças, mas, fundamentalmente, a ação ela é muito unificada. Agora, é uma visão um pouco diferente, por exemplo, de Marina Silva, do próprio Ciro Gomes, né, que encontra realmente, parece que, dificuldade de unir as esquerdas, né? Alguns acabam até reclamando de que o PT quer exercer um protagonismo, uma liderança, ou não cederia espaço como que aconteceu com o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro para que houvesse composições mais amplas. É por aí o caminho, deputado? Olha, tem alguns problemas, evidentemente, com o Ciro e com a Marina, né? São problemas, assim, que eu diria mais de ordem pessoal. Porque, no caso, por exemplo, a rede está cada vez mais participando dessa nossa articulação, praticamente se integrando. A deputada Joênia Wapichama, que é a única deputada da rede na Câmara, participa das nossas reuniões, e agora o Randolph, no Senado, também vem participando. O PDT também participa. A questão do Rio de Janeiro, na verdade, não foi o PT que não quis apoiar o Marcelo Freixo. Ao contrário, o PT queria apoiar o Marcelo Freixo e o PSOL, uma parte do PSOL, é que não queria fazer aliança com o PT. Então, não foi da nossa parte qualquer impeditivo a essa unidade. E nós estamos trabalhando. É lógico, a eleição municipal é muito mais difícil, porque cada cidade tem uma realidade, tem a sua política local. Às vezes você tem cidades em que não tem conversa entre o PT e o PSOL, por exemplo, mas outras cidades têm. Então, nós não conseguimos ter uma política que resolva todos os problemas, mas a gente resolve a maior parte deles. Então, eu acho que está indo muito bem a unidade no campo da esquerda. A Câmara Federal, deputado Carlos Zaratini, ela é quem recebe os pedidos, os protocolos de pedido de impeachment de presidente da República. Quantos pedidos hoje repousam para serem analisados na Câmara Federal de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro? Olha, hoje nós temos mais de 30, se eu não me engano, são 38 pedidos. É evidente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não pode ficar sentado em cima dessa pilha de pedidos de impeachment. Ele tem que fazer... Está sentado, não é, deputado? Por quê? Oi? Mas está sentado, não é? Por quê? Está sentado, exato. Então, agora eu defendo que a gente comece uma campanha para o Rodrigo Maia aceitar a abertura do processo de impeachment, porque depende exclusivamente dele. Ele toma a decisão, abre o processo e aí começa a ser discutido em torno daquele processo o afastamento ou não do presidente da República. Então, depende dele. Eu acho que nós temos que pressioná-lo cada vez mais para que ele abra esse processo. Deputado, em que pese algumas sinalizações de diálogos e relacionamentos que o próprio presidente Rodrigo Maia tem tido
com os setores à esquerda, na condução do parlamento, ele como presidente, nós sabemos, se a gente for olhar um pouquinho a origem histórica, né, que ele, assim como o presidente da outra casa, Davi Alcolumbre, são ambos do DEM, né, o Partido Democratas. Quem é o DEM? É o ex-PFL. Quem é o ex-PFL? É aquele partido que reúne os oriundos do PDS. E quem é o PDS? Era a Arena, antiga Arena na época da ditadura militar. E quem era a Arena? Era um braço civil nesse contexto de ditadura. Então, hoje você tem no poder, no governo federal, esses grupos. Você tem os militares, o próprio Jair Bolsonaro, até com milícia, com tudo isso. Então, é possível crer que Rodrigo Maia vai tocar adiante um pedido de impeachment, mesmo com tudo isso que a gente tem visto, mesmo aqui e acolá com algumas busgas ou atritos mais fortes, mais contundentes com o próprio presidente da Câmara. Se a gente considerar esse contexto histórico, dá para dizer que é possível acreditar num processo de impeachment? Olha, eu acredito e acredito muito, viu? Porque o que ocorre? Apesar de toda essa origem aí do DEM que você descreveu muito bem, né, o governo Bolsonaro é um governo que ele só divulga o ódio, só divulga a separação do Brasil, os atritos. E isso, inclusive, incomoda setores da direita, como é o DEM, como é o PSDB, como é setores grandes do PSD, né, que não querem continuar com esse governo. Então, uma parte do Centrão, né, basicamente o PP, o PRB, né, se aproximaram do governo, foram aí no canto da sereia do governo. Mas eu acho que o governo vai ter muita dificuldade de atendê-los, né? Então, eu acho que se houver o início do processo, a gente vai conseguir criar um grande movimento no Brasil para dar fim a esse governo, que ele está provado, é um governo genocida, um governo que, pela forma como atua, que pretende levar à morte de milhares de brasileiros. Nós não podemos concordar com a continuidade desse governo. Algumas avaliações, deputado Carlos Zaratini, PT de São Paulo, inclusive líder da minoria no Congresso Nacional, que reúne Câmara e Senado, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: há uma avaliação de que quem ainda dá uma certa sustentação ao presidente Bolsonaro no poder são setores do que se chama o andar de cima da nossa elite econômica, financeira. Setor esse que estaria ainda ancorado em esperanças de execução ou de continuidade de execução da política econômica de Paulo Guedes, ministro da Economia. E aí eu lhe pergunto, inclusive como economista formado pela USP, a condição no Brasil para, na prática, se implementar a agenda econômica de Paulo Guedes, que hoje ainda dá sustentação a esse governo? Olha, o Paulo Guedes não tem agenda econômica alguma. Ele não tem proposta nenhuma do que fazer. Mas ele acena para esses setores, como você falou do andar de cima, eu diria lá do andarzinho de cima mesmo, o capital financeiro, as grandes empresas, ele acena com uma coisa que é o paraíso para eles. O fim da regulamentação do trabalho, o fim da CLT na prática, o fim das normas de segurança do trabalho, o fim da regulamentação ambiental. Né? Eles querem, aquele Salles, ele fala claramente, vamos passar o trator aí, né? E vamos acabar com essas normas. Então, eles acenam com uma coisa assim, para esses capitalistas: olha, nós vamos tirar qualquer regulamentação, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem para ganhar dinheiro. Então, esses setores, que são setores predadores, né, que não se preocupam com o país, só se preocupam com os seus próprios lucros, esses setores ainda apoiam o Bolsonaro. Né? Mas eu diria que uma parte dos capitalistas já viram que é um governo que leva, que ainda que resolva esses problemas que poderiam aumentar os seus lucros, na situação macroeconômica, está levando o país para o buraco, porque o país não tem indústria, está perdendo a indústria. Veja esse caso dos respiradores. Como é que pode o Brasil não ter uma fábrica desse respirador? Quer dizer, tem que importar da China. Nós tivemos que importar da China as máscaras boas, né? Não essas máscaras que a gente está fazendo aí para quebrar um galho.
as máscaras boas, que realmente evitam a contaminação. Tem que importar da China. Então, o Brasil, qual é a indústria que está sobrando no Brasil? Esses industriais estão indo para o buraco, né? Então, quem quiser ser capitalista no Brasil, ter indústria, ter serviços de alto padrão, não pode acreditar em Paulo Guedes. E na verdade é um sinônimo de desenvolvimento econômico isso no mundo inteiro, uma forte industrialização do Brasil, de qualquer país do mundo. E na verdade a gente está numa contramão disso, não é? Crescendo, mas agora não mais, mas antes estávamos crescendo no setor de serviço, porém a nossa produção industrial minguando porque fica exportando de fora, um comportamento ainda de colônia. Deputado, e uma outra pergunta que lhe faço a respeito desse momento de pandemia. Como é que tem sido o funcionamento do Congresso? Né? Está a pleno vapor? Tem algumas dificuldades? Como é que tem sido essas sessões remotas? Olha, tem funcionado, a gente tem trabalhado muito. É muito cansativo esse sistema de reunião remota, porque você tem que ficar sentado na frente do computador praticamente 8, 10 horas. A entrevista também, viu, deputado? Eu preferiria estar aí pessoalmente. Fazendo entrevista. É muito esquisito tudo isso. É muito esquisito, né? E o que está faltando efetivamente são as comissões. Né? As comissões temáticas, elas são fundamentais para o funcionamento do Congresso, porque elas analisam os projetos antes dele ir ao plenário. Então, as comissões não se instalaram sequer, né, não estão funcionando. Nós temos uma única comissão, que é a Comissão de Combate ao Covid, que é uma comissão para tratar só de assuntos que dizem respeito à pandemia, e mais nada, e o plenário. Então, nós realmente precisamos trabalhar e achar um jeito de voltar a funcionar o Congresso assim que nós tivermos condições sanitárias para isso. Né? Nós não podemos continuar com o Congresso sem se reunir. Há condição, deputado, de se votar uma reforma tributária nesse contexto de pandemia por via remota? Olha, eu acho impossível, viu? Porque a reforma tributária já é uma coisa complicada. Né? Já se tentou 6 ou 7 vezes fazer uma reforma tributária. Não se conseguiu nem conversando muito menos agora nesse sistema. Então, realmente não tem condição alguma de fazer isso. Deputado, e qual a avaliação, né, uma pergunta agora com foco no seu estado de São Paulo, qual a avaliação que o deputado faz do governo de João Dória e se o deputado concorda com o pedido de impeachment que foi feito pelo Major Olímpio, pelo senador Major Olímpio, contra o governador de São Paulo, João Dória? Não há nenhum motivo para se pedir o impeachment do Dória, né? Nós somos oposição ao Dória, combatemos o governo dele, ele teve acertos ao se contrapor à política irresponsável do Bolsonaro, né? Ele trabalhou para manter a quarentena, mas ele poderia ter sido muito mais efetivo, poderia ter colocado mais recursos para a população, poderia ter garantido mais alimentos para o povo e não fazer o que está fazendo agora, desmontar a quarentena sem ter tido um período que realmente a gente tivesse a interrupção da infecção do vírus. Né? Então, eu considero que ele foi bem melhor que o Bolsonaro, com muito mais responsabilidade. Mas, evidentemente, poderia, do nosso ponto de vista, ter feito muito mais. Deputado, e que informação o senhor pode compartilhar com o nosso telespectador? Vem aí um novo processo eleitoral, não se sabe ainda se vai ser adiado ou não, até fica essa pergunta, né, se realmente vai ser adiado ou não a eleição este ano, e como é que ficam as doações eleitorais? Porque tempos atrás o deputado apoiou um projeto de lei que fazia com que se tentasse deixar claro o que era permitido realmente se considerar como doação de campanha, né? Olha, nós trabalhamos com a ideia de que tem que haver uma igualdade econômica para os candidatos. Ou seja, não pode ter um candidato muito rico que gasta milhões na campanha dele, que é o caso do Dória lá em São Paulo, quando se elegeu prefeito. Ele botou do dinheiro dele 7 milhões de reais na campanha. Ninguém tem a condição de fazer isso. A grande maioria do povo não tem.
Então, nós precisamos ter um financiamento público, que foi o que a gente conseguiu, certo? Um financiamento público que garante a todos os partidos um recurso para fazer campanha. Agora, é permitido ainda as contribuições de pessoas físicas, contribuições individuais. Só que aí a gente queria fazer o quê? Ter um limite, porque senão a gente cai no mesmo assunto. Quer dizer, o cara que é muito rico dá um checão lá, né, e elege o seu candidato, ou elege a si próprio. Então, a gente gostaria também de, além de ter, porque é justo ter as contribuições de pessoas físicas, mas com um certo limite. Não dá para o cara chegar e colocar milhões, um cara muito rico pode colocar milhões na campanha de um candidato. Então, nós somos contrários a essa desigual, né? Isso torna o processo democrático desigual. Exatamente. Muito bem. Pois, deputado, eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e deixe um momento final para suas despedidas àqueles que nos acompanham. Bom, quero agradecer essa oportunidade aí de estar falando com o povo do Nordeste. Se você me mandar a gravação, eu vou divulgar aqui pelas nossas redes. Sim, vou mandar, né? sim. E é uma coisa muito importante para nós, a gente poder divulgar ideias diferentes daquilo que a grande mídia fala, daquilo que o governo fala. Então, essa oportunidade é de ouro. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, deputado.